Muitas pessoas têm esse desejo de trabalhar com dados e de conhecer um pouco mais sobre o dia a dia da área, entender como que é a profissão ali na prática. E aqui no canal eu já compartilhei vários vídeos contando um pouco da minha experiência, da minha trajetória, desde a transição de carreira de publicidade para tecnologia, até das transições ali de analista de dados para analytics engineer. E eu acredito que esses conteúdos ali tenham já dado para vocês ali uma visão de como que funciona um pouquinho da área. Mas no conteúdo de hoje, a gente vai conhecer outra trajetória de alguém que está ali literalmente do meu lado todos os dias, mas que já trabalha há mais de 10 anos com dados, já foi líder de equipe, já foi analista sênior de várias empresas de tecnologia que a gente conhece aí no dia a dia, como Nubank, XP, já trabalhou aí também com o mercado internacional e vai compartilhar aqui um pouco da experiência e da jornada que ele teve ao longo desses 10 anos com dados, para vocês aí também conhecerem um pouco mais de outras possibilidades dentro dessa carreira. E aí, gente, estou aqui hoje com o Rafael, também conhecido como meu namorado. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, você sabe da existência, mas hoje o Rafael vai compartilhar aqui um pouco da experiência dele e eu acho que vai ser legal aí para vocês também ouvirem essa trajetória. Conta aí um pouquinho pro pessoal como que foi que você entrou no mercado de dados, né? Um pouco da sua experiência, até porque você também podemos dizer que você fez uma transição de carreira, né? A sua formação inicial não necessariamente era algo que no primeiro momento te levaria a trabalhar com dados. Ou sim? O que você acha? Assim, eu sou formado em administração de empresas, né, pelo IBMEC. Basicamente, minha carreira começou como estagiário de pré-vendas ali, né? Então, trabalhava na época, a empresa era uma startup, chamava Simpla, e eu trabalhava ali como estagiário de SDR. Então, meu objetivo era conectar clientes com a empresa, basicamente, né, produtores de eventos com a Simpla. Eu era muito bom no Excel, então, basicamente, minha função ali estava muito nessa parte de organizar o pipeline de vendas, fazer banco de dados dentro do Excel. Então, meio que organizar o time por meio dessas planilhas. A Simpla chegou no momento no qual faria sentido iniciar um time de dados e eles contrataram um primeiro profissional de dados, que foi o meu segundo chefe, né, digamos assim. Essa pessoa estava buscando pessoas ali dentro da própria Simpla para ajudar a montar essa área de dados. Ela percebeu que eu tinha muita capacidade técnica ali no Excel e falou: pô, você quer me ajudar a construir esse time de dados? E assim, sabia zero de dados, sabia que era Tableau, Power BI, SQL, que era 10 anos atrás, né? Então, ou seja, Bem roots ainda. bem roots. Então, falava-se pouco sobre a área de dados e tinha menos informação disponível na época. Então, aceitei e basicamente tive que aprender tudo do zero, assim, porque nada na minha faculdade me ensinava sobre isso, né? Então, eu aprendi SQL, por exemplo, olhando os códigos do meu chefe e também usando uma ferramenta lá que eu via um texto e já codava ali direto, né? Então, eu aprendia na prática ali, né? Então era bem mais fácil, não chegava a procurar esses cursos de ficar vendo vídeo, não, eu queria mais algo na prática mesmo. Aí do SQL eu já fui entendendo que eu precisava aprender um pouco de Python, né? Que eu precisava entender não somente a linguagem técnica de programação, mas ter um pensamento mais de raciocínio lógico, e por aí foi, assim, fui aprendendo a parte técnica, e eu já tinha muito esse viés de negócio, e isso sempre foi o meu diferencial. Sim. Então, sou formado em administração, mas também tenho muita parte técnica, então conseguia conectar os dois pontos, conseguia conversar com os stakeholders de negócio e, de fato, prover valor por meio dos dados, né? Fiquei 5 anos nessa empresa, 5 anos e 2 meses. Cheguei a liderar um time de 10 pessoas. Então, saindo de analistas sêniores a analistas júniores também. Isso tudo, você tinha quantos anos? Acho que na época eu tinha 22, 23 anos, por aí. Então, bem jovem, você já decolou muito rápido, né, na sua carreira. Sim, bem jovem, eu já estava em posições altas, assim, eu já cheguei a ter o CEO da Simpla como meu chefe direto, então isso me ajudou bastante a crescer enquanto profissional, né? A pandemia veio e deu uma abertura no mercado de conseguir ir para empresas, porque a gente mora em Belo Horizonte, né? Então, por exemplo, empresas como Nubank e XP não estavam em Belo Horizonte, né? Então, com a pandemia, abriu uma oportunidade para empresas de São Paulo, no qual eu poderia trabalhar de forma remota, né? Então, entrou a fase remota no mundo como um todo, e eu aproveitei essa oportunidade e consegui entrar no Nubank. Trabalhava mais na parte ali de marketing analytics na época, e eu era uma única pessoa. É um cenário diferente, né? Eu saí de um cenário no qual eu liderava 10 pessoas para um cenário no qual eu era a única pessoa dentro do time que atendia mais ou menos 60 pessoas. Então era o time de marketing do Nubank, no sentido
das pessoas que cuidam das redes sociais. Então, tudo que você vê o Nubank soltando no TikTok, Instagram, Twitter, o blog do Nubank e a comunidade do Nubank, o New Community. Então, minha função ali era basicamente conseguir ajudar esse time a entender o que a gente posta, quais são os resultados que a gente tinha ali dentro. Então, enfim, eu consegui desenvolver esse trabalho ali por um ano. Foi um trabalho muito bom, assim, tecnicamente. Consegui me virar sozinho. E, assim, curioso, né? Nas empresas até então, eu sempre fui o primeiro analista ou o único analista, né? Então, na Simpla eu fui o primeiro. E nessa área eu era o único. Durante a pandemia também, né, eu recebi uma proposta da XP, que financeiramente era bem melhor. E no meio tempo também, aproveitando esse cenário de pandemia, eu já estava pensando no meu perfil para ter uma exposição mais internacional, assim. Então, assim como abriu a oportunidade de ter empresas em São Paulo, como no Nubank XP, essa oportunidade não é geográfica, né? Então, eu posso trabalhar para qualquer lugar do mundo. Então, nessa mesma época que eu passei para a XP, eu também fui aceito na rede da TopTal, que é basicamente uma agência de freelancing para clientes mais sofisticados, digamos assim. Então, enfim, fiz essa transição para o time da XP. E no time da XP, a mesma coisa. Eu era a única pessoa de dados e o time era similar. Então, o time era o time de Equity Research da XP. Então, o pessoal que cuida da página de conteúdos da XP e de algumas redes sociais. Então, o contexto era próximo. Só para clarear também, não é como se você fosse a única pessoa de dados da empresa, Não. é que no time que você foi alocado, você era o especialista de dados, né? Então você é o ponto focal que une tanto nessa parte de negócio quanto a parte tecnologia voltada para dados, né? Exatamente. É meio uma equipe, mas você é um especialista principal, né, de dados. Exatamente. E nessa época, como era tudo remoto, eu fui abrindo possibilidades também para outras oportunidades, né? Então, eu entrei na TopTal, eu também cheguei a prestar consultorias para uma empresa que chama Q Concursos, aí é mais na parte também juntando entre dados e negócio. E a TopTal já começou a aparecer alguns jobs de freelancing, né? Então, consegui uma oportunidade na Holanda como engenheiro de dados, então construí um data warehouse do zero para o cliente. Então, de novo, eu era o único analista ou única pessoa, tinha que construir tudo ali sozinho, basicamente, né? Por aí foi evoluindo, né? Eu acabei ficando na XP por uns 3 anos e meio e pela TopTal também tive a oportunidade de ter tanto clientes que são pequenos, quanto startups nos Estados Unidos e empresas enormes, assim. Já cheguei a trabalhar para a Zoetis, que é a maior empresa de medicina animal dos Estados Unidos. Atualmente, hoje eu presto serviço para a Forbes dos Estados Unidos. Então, eu tive a oportunidade de ter essa vida dupla aí, né? De conseguir não somente trabalhar para o Brasil, mas também trabalhar para fora, o que aumentou pra caramba meus conhecimentos, né? E a forma como lidar com problemas, não somente em português, mas em inglês também. Eu acho que o legal é isso, é que você expandiu muito até para outras áreas de negócio, né? Então a gente vem ali do mercado financeiro, né? O Nubank, a XP, com esse perfil, né, de grandes bancos e empresas do mercado financeiro brasileiro, mas você também já trabalhou com a Zoetis, né? Empresa de medicina animal, Forbes, que é um conglomerado de mídia, né? Então você tem vários conhecimentos ali diferentes e querendo ou não, acho que para quem busca essa questão de trabalhar com dados vindo de uma transição de carreira, é sempre um ponto que eu lembro para as pessoas, assim, que nenhum conhecimento ele é perdido, né? No caso, você teve a formação em negócios, né, em administração, que querendo ou não já te dá uma visão ampla, né? Mas aí, por exemplo, que nem eu, que já vim da publicidade, se eu fosse hoje, talvez, buscar uma transição de carreira, eu acho que o caminho mais rápido seria uma vaga de analista de dados com foco em marketing, por exemplo. Porque aí já une dois conhecimentos, né? Pelo menos algo que eu já tenho também. No seu caso, essas experiências vieram também dos mercados que você atuou e tal. Então, acho que isso também é sempre muito bom, né? Porque aí você vai conhecendo cenários diferentes, projetos diferentes, problemas diferentes, né? Ou não, né? Porque a gente sempre fala que, no final das contas, os problemas são até mais parecidos, né? Seja aqui ou seja na gringa. Mas, enfim, é muito, muito conhecimento ao redor, né? Desses temas, né? Queria que você tentasse definir um pouco, assim, como que você se define hoje em dia, assim, você se define mais como um analista de dados, como um engenheiro de dados, né? Eu sei que você já teve aí vários projetos diferentes, então qual que você acha que é a caixinha ali que mais te encaixa ou não, ou como que você se definiria, assim, nesse espectro, né, de carreiras de dados, e como que é um dia normal, assim, para você, ainda mais dessas várias experiências que você já teve, o que é o mais comum ali, o que você já usou de ferramentas ali, o que mais
se repetiu ou se teve algo que foi muito específico. Quero que você diga um pouco mais desse ambiente técnico e um pouco do seu dia a dia normal, assim. Eu acho que primeiro, sobre a primeira pergunta em relação à definição, acho que hoje eu me vendo mais como um consultor, né, de dados. Então, não me limito a falar que eu sou um engenheiro de dados ou que eu sou um analista de dados. Atualmente eu coloco como especialista de dados, né? Então, dado que se for somar todas as empresas que eu trabalhei, acho que dá tipo 10 ou 15 empresas por aí, já fiz de tudo. Já fui engenheiro de dados para uma empresa, já fui consultor mais de growth para outra, já fui analista de dados para outras. Por aí vai. Cada empresa utiliza um chapéu, né? Então, acho que minha definição hoje em dia seria especialista de dados. Em relação ao dia a dia, meus dias são bem dinâmicos, assim, e depende dos clientes que eu estou atuando naquele período, né? Então, tem clientes que são mais organizados, tem clientes que demandam muita urgência, tem clientes que são mais planejados. Então, eu sempre tento balancear a urgência e necessidade de cada cliente, né? Então, vai ter dia que eu vou estar entregando 3, 4 tarefas para 3, 4 clientes diferentes. Vai ter dias que eu vou estar totalmente imerso em uma tarefa. Vai ter dias que eu vou ter reuniões em diversos clientes. Então, enfim, essa vida de consultor é meio que um malabarismo, né? Então, você tem que alinhar as expectativas entre todos os clientes, você tem que alinhar as urgências, e você tem que ter muito claro na sua cabeça o quanto de tempo que você vai levar para cada tarefa. Então, eu não posso ter o luxo de tocar uma tarefa sem saber o quanto tempo eu vou demorar naquela tarefa, porque senão meu dia vira uma bola de neve, basicamente, e eu acabo tendo que trabalhar, sei lá, até horas da noite porque não consegui planejar direito. Então, dada a minha experiência hoje em dia, eu consigo olhar para um problema, já vi esse problema diversas vezes e falar, beleza, eu demoro tanto tempo para fazer isso, então meu sequenciamento de trabalho vai ser dessa forma. E até um ponto, acho importante, que quando a gente está numa empresa, acaba que a gente tem um gestor ou a gente tem um product manager, né? Enfim, alguém que cuida desse macro, né? E no seu caso, você atua sozinho, você ainda tem esse papel a mais. Você tem que ser seu próprio gestor, Exato. você tem que entender ali o esforço que você vai ter em cada tarefa, você tem que comunicar bem, né, com seus diversos stakeholders, né? Porque enquanto um cliente está esperando uma coisa, o outro cliente já quer outra análise, o outro está solicitando outra coisa. Então, é muita, né, a cabecinha fica mudando o tempo inteiro também, e acaba que tem esse esforço a mais de saber muito bem planejar o seu tempo e os seus projetos, né? E você tem que ter muita leitura de cenário e também jogo de cintura, né? Então, ler de fato se o seu cliente de fato está pedindo aquilo ali que é muito urgente e precisa ser entregue, ou se você consegue virar e falar, pô, preciso de mais um dia para isso daqui. Minha dica que eu dou é sempre avisar prontamente os clientes, né, os stakeholders, falando, ó, beleza, você me passou essa tarefa aqui, só estou te avisando que essa tarefa aqui eu não estou esquecendo dela, eu vou tocar em tal hora e até tal data eu vou tentar te entregar. Quando você alinha as expectativas o mais cedo possível, mais paz de espírito você tem para trabalhar. E em relação a ferramentas que você me perguntou, eu acho que assim, a principal de longe hoje em dia é o SQL, né? Então, antigamente tinha muito esse push para usar Python, até Scala, no Nubank o pessoal usa muito Scala, Clojure, que são outras linguagens de programação. Mas as ferramentas hoje em dia têm evoluído bastante para possibilitar que você consiga manipular grande volume de dados em SQL, sem precisar utilizar essas outras linguagens, né? Então, assim, o dia a dia principal é SQL, aí, assim, no nível mais avançado de SQL, né, usando umas funções mais avançadas, né, porque dada a complexidade dos dados que eu trabalho. Existe também os softwares de visualização de dados, então hoje em dia a Forbes, por exemplo, utiliza o Looker, o Looker Enterprise, né, não o Looker Studio, então tem toda a parte de aprender o LookML, que é o sintaxe de dados lá dentro, então eu diria que hoje em dia seria mais SQL e o Looker, né, mas já trabalhei com Tableau, já trabalhei com Power BI, Looker Studio, ClickView, quando eu trabalhava para esse cliente da Holanda, que era mais a parte de engenharia, aí é totalmente em Python. E aí, então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, né? Porque o pessoal sempre pergunta, o que é que eu estudo primeiro, por onde que eu começo e tal, e eu sempre falo do SQL, assim, que foi algo que eu até subestimei no começo, eu acabei atropelando e indo pro Python antes, só que, gente, não adianta, assim, é que nem isso, eu que tenho 4 anos de experiência, pra uma pessoa que tem 10 anos, ainda o SQL é algo, assim, é a carta na manga para qualquer profissional de dados, né? Seja você um analista, seja um engenheiro, seja cientista, enfim, acho que
cientista ainda vai usar um pouco mais do Python, por questões de modelos, né? Mas eu falo que às vezes você está ali na correria, você quer resolver algo rápido, você quer fazer uma investigação rápida, é o SQL que vai resolver o seu problema. Então, não menosprezem essa ferramenta, porque realmente para quem trabalha com dados, ela é primordial, né? E aí, falando, né, dessa importância do SQL, eu queria que você falasse ali um pouco mais de como que você usa essa ferramenta para resolver questões, né? Aí, se você puder entrar um pouquinho nos tipos de pergunta, né, que você responde no seu dia a dia, quais são os tipos de demanda e como que você faz ali para entregar uma análise ou entregar uma resposta ali para um cliente utilizando o SQL. Bom, você consegue fazer ou responder virtualmente tudo com SQL, né? Dependendo dos dados que você tem à disposição. Bom, por exemplo, eu atuo na área de membership na Forbes, que basicamente são os assinantes da Forbes, né? Então, muito do que a gente trabalha está ali em questão de entender a aquisição de clientes, retenção de clientes, né? A questão do churn, né? Então, é muito utilizar o SQL para conseguir entregar esses cortes, né? Então, dado a quantidade de pessoas que a gente adquiriu no mês X, quantas pessoas já cancelam no segundo mês, no terceiro mês, ou quantas pessoas renovam. O SQL é utilizado muito para ser a fundação desses dados, né, para criar a tabela que vai responder essas perguntas, e a partir daí a gente utiliza isso como fonte de dados no Looker para criar uma representação mais visual dessas informações. Além disso, a gente também está na era da AI, né? A gente consegue hoje, por exemplo, no Google, utilizar o Gemini dentro do BigQuery, que é o ambiente no qual a gente roda as queries lá na Forbes, e a gente consegue basicamente plugar esses dados com a AI e pedir a AI para fazer a análise desses dados, né? Então, um exemplo que eu desenvolvi ali dentro é uma AI que vai olhar para todos os artigos que foram feitos pelas Forbes nos últimos X dias e vai comparar com dados de acesso, de tendências e entender se aquele artigo precisa ser reescrito, se aquele artigo precisa ser atualizado, não reescrito, né, mas mudar a palavra-chave. Uma AI que já analisa essas informações e já entrega isso para o time toda semana, basicamente. É isso, são várias situações, né? O SQL não para ali no join, gente. Então, você pode usar para fazer limpeza de dados, para fazer, né, agregações, fazer cálculos complexos, nem, por exemplo, cálculo de churn. Acho que para quem já trabalhou, né, um cálculo é um indicador muito importante para muitas empresas e é um cálculo que deve ser bem definido ali, é um número que deve ser acompanhado bem de perto. A própria questão de criação de tabelas, né, pipelines, assim, tem como você, pelo menos, ter um esboço inicial ali através do SQL. É importante, não deixem de estudar SQL. E aí vamos falar um pouco de dicas para o pessoal que está começando, né? Muita gente aqui no canal ou tem essa vontade de transicionar de carreira, de começar a trabalhar com dados, e tem gente aí que já trabalha na área, às vezes é um analista júnior, tá ali em busca de crescimento na carreira. Quais dicas você daria ali para uma pessoa que está começando, né? Acho que ainda mais hoje em dia, né? Eu já tenho 4 anos, né? Não é tanto tempo quanto você, mas quando eu comecei a estudar, por exemplo, ainda não tinha ChatGPT da forma como tem hoje em dia. Então, eu tive que aprender mais na marra. Hoje em dia, né, muitas empresas adotando cada vez mais o uso de ferramentas de IA. Então, como que você acha que um profissional que está começando consegue se diferenciar hoje em dia e quais são aquelas coisas que são fundamentos, assim, que muita gente fala, mas que de fato é isso mesmo, você tem que focar, você tem que aprender para ser um bom profissional? Eu diria, assim, o que me ajudou bastante na minha carreira foi entender como as coisas funcionam, digamos assim. Então, por exemplo, não é somente você, hoje em dia, né, jogar uma consulta no ChatGPT e pedir uma solução. Se você sistematicamente faz isso, você praticamente não entende como a linguagem funciona ou como resolver o problema. O que eu fazia no início da minha carreira era, por exemplo, quando eu só sabia Excel, fazia aulas de Python e SQL, eu podia resolver o problema em Excel. Eu resolveria o problema em um dia. Mas eu virava para o meu stakeholder e falava, me dá 2, ou me dá 3 dias. E eu fazia isso em Python, então eu fazia isso em SQL. Então, eu forçava a ter uma situação adversa, com um problema ali bem definido, para de fato entender como resolver aquele problema ali, para entender como que o código funciona, todos esses aspectos mais técnicos, né? Quando você tem uma fundação técnica muito boa,
Isso aí te ajuda a pensar melhor o problema, te ajuda a entender o que é possível fazer, o que não é possível fazer, e te ajuda também a explicar aos stakeholders possíveis falhas, às vezes, na sua análise, ou possíveis falhas, às vezes, no pensamento do stakeholder. Então, acho que seria, de fato, ter uma imersão ali no seu aprendizado, né? Uma outra falha também, acho que boa parte dos erros dos analistas hoje em dia é pensar que somente o técnico resolve. Ter uma boa base técnica vai te fazer você entregar alguma coisa, mas o que você vai entregar está totalmente correlacionado ao que você entende daquela demanda. Então, toda essa parte de comunicação com o stakeholder, alinhamento de expectativa e conhecimento de negócio é o diferencial. Então, eu diria que o meu diferencial na minha carreira foi, de fato, ser essa pessoa de negócios. Então, não somente eu me formei em administração, mas eu também sou dono de empresas, né? Eu já tive uma hamburgueria por 1 ano e meio, tenho uma empresa de energia solar. Então, eu consigo entender problemas do ponto de vista de negócio também. Então, isso me ajuda a entender o que de fato eu preciso fazer para puxar ali do lado técnico e entregar o dado que o stakeholder precisa e que vai ser útil, né? Muita gente acaba focando muito em ser um técnico muito bom, né? Saber muito de Python ou muito de uma linguagem de programação, mas no final do dia não sabe comunicar, assim, não sabe, às vezes pode fazer uma análise super interessante, mas na hora de entregar o valor daquela informação não sabe comunicar muito bem, né? Não sabe se vender mesmo, né? Como carreira. E isso que você disse, né, desse seu background de negócios mesmo, né, querendo ou não, é algo que facilita bastante. Por isso que quando, às vezes eu respondo nas caixinhas de pergunta, né, do Instagram, assim, como que você consegue conhecimento de negócio, gente, praticando ali no dia a dia, conversa com outras pessoas de outras áreas além da sua, ou os seus próprios stakeholders, tenta entender ali no dia a dia quais são as principais dificuldades, quais são os indicadores que essas pessoas mais estão preocupadas em resolver, né? Porque no final do dia é tudo negócios, é tudo dinheiro, né? As empresas não estão ali por caridade, então a gente tem que estar sempre ali auxiliando os indicadores da empresa a chegarem em determinado local, né? Então, quanto mais você tem esse conhecimento macro, mais um profissional relevante, né? Você vai se tornando. E bom, falando um pouquinho de visões de futuro, né? Você que já também tem várias experiências fora do Brasil, o que você vê como futuro, assim, da área? Você acha que a inteligência artificial vai substituir o trabalho de um analista de dados ou não? Chegou para agregar de uma forma diferente? Como que você tem usado IA no seu dia a dia? Você vê assim como futuro assim da área de dados? Bom, eu acho que não somente da área de dados, mas tudo que envolve áreas de tecnologia, eu acho que essa área vai passar por uma transformação muito grande, assim. Acho que lá fora já é mais rápido do que aqui dentro, vírgula, Brasil. Então, as empresas lá fora já estão num nível acima, assim, de utilização de AI para o dia a dia. Eu acredito que os profissionais, eles vão ter que se evoluir no sentido de ser mais pensadores do que executores. As AIs, por mais que elas pensem bastante, né? Elas são grandes executores, assim. Se você sabe pilotar essas AIs da melhor forma, saber como explicar o problema, como definir o problema e repassar isso para as AIs, você ganha muita velocidade. E, assim, o nível de confiabilidade dessas AIs hoje em dia é muito alto. Então, eu acho que o profissional, ele vai ser cada vez mais um profissional que vai precisar pensar e entender como formular os problemas, né? Então, eu diria que isso seria a principal mudança no mindset ali da galera que entrar na área de tecnologia. Bom, eu também acho que é isso, assim, eu tenho usado também muita IA no dia a dia, a empresa tem buscado, incentivado, né, bastante a gente usar isso, e eu vejo que é cada vez mais isso, você se torna ali quase como supervisor, né, não dá pra largar a IA e mandar ela fazer tudo de qualquer jeito, porque ela vai fazer, mas provavelmente talvez não seja da melhor forma, ou da forma, de novo, como entrega resultado que o time de negócio ali precisa, né? Então, não é só largar solto, assim, eu acho que essa supervisão e esse olhar, assim, crítico do analista também, ele é super, super importante. Para quem está começando também, eu acho que dá uma olhada aí nessas ferramentas, começar a entender também, mas também não deixar de fora isso que você falou anteriormente da prática, né? Você tem que aprender SQL, você tem que saber ali o básico de como que funciona, quais são as funções, o que você usa em cada momento, esse olhar crítico de negócio, né? Então, como conversa, quais são os KPIs ali importantes, isso tudo é essencial para qualquer um que busca crescer, né, nessa carreira de dados atualmente. E bom, acho que chegamos ao final, assim, da nossa
entrevista? Se sentiu entrevistado, igual num programa de TV? Eu tô agora num podcast, né? Gente, a gente queria fazer um convite para vocês. Como a gente comentou aqui ao longo do papo, né, SQL é uma das ferramentas mais importantes para analistas de dados, para quem se interessa ali a entrar nessa área. E a gente desenvolveu juntos uma plataforma onde você pode aprender SQL na prática. A gente reuniu ali tudo que o Rafael aprendeu ao longo desses 10 anos, tudo que eu também aprendi, e a gente colocou isso numa ferramenta que a gente desenvolveu e você pode aprender SQL na prática. Então ali você vai ter tanto a aula da teoria, né, como que funciona uma determinada função, como que funciona uma query no geral, quanto um espaço para você desenvolver e escrever a sua própria query. Eu lembro que quando eu estava estudando ali no começo, eu achava super difícil, né, porque para escrever queries você precisa de um banco de dados, mas como que você vai ter um banco de dados se você não trabalha numa empresa, né? Então, pensando nessas dores, a gente desenvolveu essa plataforma. A gente convida você a conhecer essa plataforma, principalmente se você quer aprender SQL, se você quer trabalhar com análise de dados. Lá, como eu disse, você vai poder aprender e praticar ao mesmo tempo. A gente tem um projeto também final, onde você vai colocar todos os seus conhecimentos em práticas, desafios de verdade, coisas que são usadas no dia a dia. A gente não vai parar só no join ali e achar que é isso, não. A gente vai além de te ensinar sobre CTE, window function, outras várias coisas que existem ali, porque o SQL é uma ferramenta muito poderosa quando você sabe usar ali todos os potenciais dela. E também a gente vai deixar aqui um cupom de desconto que está aparecendo na tela para você conhecer essa plataforma. A gente está lançando ela agora e eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem para conhecer e aprender muito sobre SQL. Isso aí, então, a gente desenvolveu essa plataforma bem no estilo como eu aprendi a programar, né? Então, de fato, você vai ter ali um ambiente que você consegue sair da teoria para a prática na mesma tela, sem precisar instalar banco de dados, sem precisar instalar script, fazer qualquer coisa. Ali dentro já vai ter certinho para você começar a escrever sua query e evoluir seu conhecimento técnico. É isso, pessoal. Aproveitem. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva aqui no canal e me diga aí nos comentários. Qualquer coisa, a gente traz o Rafael aqui de novo para contar um pouquinho mais sobre essa experiência, né, no mundo de dados. Valeu. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.